Novo ETF Best 11 no mercado. E agora, será que esse ETF vai entrar na sua carteira? Hoje nós vamos falar sobre o novo ETF, composição, vamos dizer como que ele traz, né, com esse nome de Best 11, as melhores empresas e principalmente se eu vou investir nesse ETF e se você deverá investir também nesse ETF. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas? Então não deixe de ativar o sininho das notificações para ser avisado de cada novo conteúdo do canal. E sim, meus amigos, nós estamos realmente num ano muito bom, com muitos ETFs vindo. E tem vindo vários ETFs realmente interessantes para as carteiras do investidor. Se você é novo aqui, eu sugiro para você entrar dentro do canal e dar uma maratonada em todos os ETFs que nós já trouxemos ao longo desse período aqui no canal. Porque os ETFs, para quem são e o que são ETFs, né? Os nossos excelentes já antigos sabem que é uma cesta, é um índice, né, que se percorre, que a gente compara como uma cesta. E numa cesta você pode colocar muitos produtos. Então acaba sendo uma vantagem você ter ETFs em carteira quando você pode, com pouco recurso, comprar um ETF e já está diversificado. Mas é bom você analisar cada ETF, porque cada ETF pode ter, às vezes, o mesmo produto na cesta. Então, veja lá, se você já tem um ETF aí, dá uma olhadinha se os que a gente vai mostrar aqui na composição já não está dentro de algum que você tem e se não vai valer a pena você realmente ter esse também, né? Então, vamos lá. Você está curioso para saber se eu vou ter ele, se eu vou investir nele? Eu vou te falar no final do nosso estudo aqui. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você, se é que você está chegando agora, é o seguinte. A gente não faz recomendação de ativos. O que a gente quer trazer para cada aluno, para cada excelente no canal, é conteúdo para que ele aprenda com o conteúdo a avaliar se aquele conteúdo é para ele, se aquele tipo de investimento está adequado para o perfil dele. Veja bem, hein? Então, nós fazemos a lição de casa aqui, mas é só você que poderá fazer a sua lição de casa e assinar embaixo e falar, não, eu acho que vale a pena sim, que talvez esse seja para mim. E aí fazer a sua parte, que é sentar, estudar, ver se você já tem uma carteira de investimento. Depois me deixa aqui se você já possui ETFs na sua carteira e se você já tem uma carteira de investimento. Então, o primeiro passo, né? Esse novo ETF, ele já chega com o nome muito assim, né? Best 11. Por quê, né? Ele pode ser realmente uma oportunidade ou ele pode ser uma furada. Então, essa análise que a gente vai trazer aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Opa! Então, o que eu trago aqui para vocês, né? O que ele promete para nós é o seguinte: pegar um índice com as principais empresas, né? Então, o Best 11, ele foi lançado pela gestora Investo, já é o segundo ETF que nós comentamos dessa gestora. Então, esse setembro de 2023, e ele vai replicar um índice, que é o Market Vector Brasil Best Quality Index. Ô, nome bonito, hein, gente? Fala sério. O brasileiro é metido a falar inglês. Oferecendo uma abordagem inovadora no mercado brasileiro. E aí nós vamos ver que inovação é essa. Seu diferencial está no foco exclusivo em empresas resilientes, ou seja, aquela que aguenta o tranco, e consistentes, pagadoras de dividendos, por um lado, selecionadas por critérios rigorosos de qualidade. Olha só. Então, a vantagem de um ETF já começa num ponto forte aqui, gente. Primeiro que você não está investindo diretamente nas empresas, você está investindo naquilo que replica esse market vector, né? Então, é no índice e não na empresa direto. E o segundo ponto é que tem um gestor por trás, ou seja, você vai pagar o trabalho de uma pessoa especializada, hein? Olha lá.
Composição do Best 11. Então, o que que traz aqui como coisas positivas? Primeiro, que são 23 empresas brasileiras. Então, vamos lá. Se você compra uma cota do Best, você já tem assegurado uma diversificação em 23 empresas. Interessante. Distribuídas em setores essenciais, ou seja, banco, energia, saneamento, seguro e telecomunicações. Por outro lado, essas principais que são as holdings, ou seja, aquelas que elas têm junto com a empresa que a gente conhece, algo a mais, né? Outros tipos de empresa junto. Então, nós vamos ter Itaú, Unibanco, o Itub3, Bradesco, que é o BBDC4, o BTG Pactual, que é o BPAC11, o Sabesp, que é o SBSP3 e a Eletrobras Elet3. Agora, o que traz aqui é um controle de risco, que ele fala que o limite máximo de 8%. O que que é isso, prof? É que na hora de diversificar, a composição não vai passar esses 8%. Então, o peso daquela empresa naquele ETF vai ser bem razoável, não vai passar mais do que 8% de empresa. Então, evita uma concentração excessiva e também reduz a volatilidade da sua carteira. Interessante essa composição. Então, vamos lá. Lá na frente eu vou falar para quem é ideal, tá? E para quem não é também. Então, vamos lá. O desempenho histórico impressionante. Então, aqui ele já traz uns números que de primeira você fica... Primeiro, o Best 11 teve uma valorização acumulada entre janeiro de 2021 e agosto de 2025. Olha o tempo, gente, 4 aninhos, de 66,6%. Gente, é muita coisa. E do lado, ele traz para nós que o Ibovespa teve o retorno no mesmo período, olha a comparação, de 18,8%. Então, é uma baita diferença, hein? Isso está no prospecto da Investo. E 3,5 vezes superioridade de maior resiliência e potencial de retorno versus o índice tradicional. Então, gente, você de primeiro já fala, opa, já vejo o pessoal fazendo assim, é nesse que eu vou colocar o meu dinheirinho, né? Mas calma aí que nós vamos ver o que que traz isso. Porque quando você, veja bem, não sei se você tem claro isso, investidor, quando você vai analisar um ativo para pôr na sua carteira, você deve se lembrar que qual é a alma de todo negócio? O marketing. O marketing é aquilo que faz você comprar algo, desejar algo. Então, quando eles trazem números, a gente tem que ler o que eu sempre trago para vocês, o prospecto que a gestora lançou ao emitir esse novo ETF, tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora. Então, bora lá para o próximo passo. Prontinho. Se você colocar no Google investo.com ETF Best 11, você vai cair nessa página do site. Simples assim, gente. Então, aqui a gente já começa com as principais empresas. Olha as empresas que esse ETF tem em carteira. Então, lá, Banco BTG Pactual, como ele falou, 8%. Aqui está marcando 8,59%, mas deve ter tido valorização, por isso que dá com esses 59 a mais. Centrais Elétricas Brasileiras, ou seja, já tem banco, já tem elétricas. CIA, Saneamento Básico de São Paulo, também, ó, 8,41, 8,17. Itaú Unibanco Holding, 8,15. Banco Bradesco, de novo, né, banco, 7,94. Equatorial Energia, que é energia, né, 7,73, Banco do Brasil, outro banquinho, 7,69, ou melhor, outro bancão, né? Telefônica Brasil, 6,47, BB Seguridade Participações e TIM. E aqui embaixo, se você pegar a composição da carteira, tem aqui, ó, composição da carteira em ETFs. Aí, como eu já fiz a lição de casa, eu vou trazer aqui para vocês ela. Pronto. Precisa habilitar a edição, porque eu nem vou mexer na carteira, mas eu queria trazer isso para vocês. Olha só a quantidade das 24 empresas que estão aqui. Então, vamos contar os bancos?
Por que que é importante, Rosana? Porque quantos bancos tem numa carteira? Então, quando a gente é um investidor de renda variável e ETF aqui é de renda variável, o que que vai acontecer? Se eu já tenho na minha carteira algum desses, já fica de sobreaviso, porque o peso da sua carteira vai mudar. Porque esse é o peso do ETF. Mas, e o peso da sua carteira? Então, bora lá contar? Olha, gente, BBAS3 é um banco, 2 BBC4, aqui BBSE3 outro, BPAC 4, CEMIG não é, vamos ver, Caixa Seguridade 3, ah lá, é seguros, mas tá aqui, também é bancário, finanças. Então, vai para 5, e Itube e Isae. Ah, não, Isae aqui não é Itaúsa, não. Desculpa, estou fazendo confusão. Então, temos 5 bancos. Sambi, não, temos mais aqui, ó. Sambi 11, 6 bancos. Mais algum banco, gente? Não. Itube, já falamos. São todos esses. São 6 bancos nesse ETF. Bom, você acha 6 bancos uma boa diversificação para uma carteira? Vamos continuar aqui analisando. Agora, nós vamos passar para a parte que é aqui, BPAC, CEMIG. Então, aí, já entra CEMIG, CPFE, CPLE, ENGIE, ELET 5, ENGIE 6, ISAE 4, NEO, EON não, PISA não, SAMB, SAPR 11, é saneamento, né? Então, aqui, gente, entre elétricas e saneamento básico, já batemos 7 empresas. Então, o que que isso significa? Ainda que o peso aqui mostrado pra gente, você vai ter o preço de cada uma delas, você vai ter a quantidade, né, que é o valor delas nesse ETF e o peso delas consequentemente. Então, assim, é muita coisa. E eu já adianto para você porque eu não acho tão bom assim. Veja bem, o que que acontece? Se você já tiver um desses bancos na carteira, o que geralmente o investidor iniciante começa é pela parte mais segura, que são bancos. É os bancos que vão pagar os dividendos, beleza. Só que você já tem exposição em banco. Então, com essa quantidade de banco que tem nessa cesta, eu já não colocaria. Tanto é que eu não penso de investir nele. Eu não digo que ele não é um bom investimento, tá? Já por outro lado, e quando a gente pensa em elétricas e saneamento, é a mesma coisa. Nós temos de 6 a 7. Então, é quase certo que um investidor também invista em empresas seguras como as elétricas, CEMIG, Sabesp, né? E aí, Copasa, e aí o que que vai acontecer? O peso na sua carteira vai aumentar. Então, ou você vai ter que vender né, aquelas que você já tem em carteira e manter aquele ETF. Pode ser também uma situação interessante para o investidor, tá bom? Então, o que eu queria mostrar para vocês era o peso dessa carteira. Bom, dividendos e custos. Agora que a gente já viu como é que é as empresas, agora vamos para os dividendos e custos. A distribuição mensal é o pagamento regular dos dividendos, ou seja, é ideal para aquele investidor que busca uma renda passiva consistente ao longo do ano. Por quê? Porque todo mundo já entende que uma renda passiva vai aumentar o seu poder de aporte em cada mês. Por isso que muito investidor usa essa estratégia. Eu também uso. Eu acho uma coisa muito interessante para um investidor iniciante. A taxa competitiva, porque a taxa de administração todo ETF tem, só que o desse ETF é de apenas 0,50%. Então, ao ano. Ou seja, se você se posiciona favoravelmente no mercado de forma abrangente, você tem um ETF que ele te cobra pouco, porque afinal de contas, né, o gestor precisa ganhar alguma coisa. Então, qual que seriam as vantagens do Best 11? Primeiro, que são empresas sólidas. Não dá para dizer que banco,
seguradora não são sólidos, as próprias elétricas, né, o saneamento são empresas sólidas. O rebalanceamento trimestral, porque o gestor vai fazer os ajustes regulares, o que muitas vezes a gente que é um investidor iniciante e tem uma carteira não consegue, porque para a gente fazer esse ajuste regular, a gente tem que ler os relatórios das empresas. E aí, meu filho, dependendo de quantas empresas e ativos você tem de renda variável, dá de ler relatório, né? E fazer o ajuste necessário. E o terceiro ponto são os setores essenciais, ou seja, já pegando aquele foco em segmentos fundamentais da economia. Ou seja, segmento que demonstra, né, que é menor volatilidade durante um período de instabilidade econômica. Por exemplo, está uma inflação danada, está pegando fogo do outro lado do mundo. Mas a gente sabe que o banco vai estar ali, né? Por quê? Porque o banco é sólido, ele não coloca todos os ovos na mesma cesta. Simples assim. Então, sim, sem dúvida, tem vantagens o Best 11. Agora vamos para os possíveis riscos e desafios. A concentração setorial. Então, como a gente mostrou para vocês, há uma quantidade enorme de bancos e uma quantidade enorme na área das partes elétricas e de saneamento. Então, a limitação a poucos setores pode também restringir oportunidade de diversificação e exposição a outros segmentos que estão em crescimento. Então, veja só, isso é tanto risco quanto desafio. E risco específico, mesmo com limite de 8% por empresa, eventos adversos em grandes holding ainda podem impactar significativamente a performance do ETF. E custo de longo prazo. Uma taxa de administração, embora seja competitiva, também pode impactar a rentabilidade líquida do investimento de prazo mais extenso, porque você vai ser pago anualmente durante quantos anos? Então, eis uma pergunta. Então, isso são coisas para se colocar na balança. Agora, se a gente fosse comparar com outros ETFs que também são muito populares, por exemplo, a gente trouxe o Best 11 com o BOVA 11, né? Então, supera consistentemente o Ibovespa, tanto no desempenho recente, como oferecendo um maior foco na qualidade e no dividendo. Já ETFs internacionais, os ETFs americanos na B3, o grande e famoso IVVB11, proporcionam uma diversificação global, mas com um perfil de risco e retorno totalmente diferentes. Porque no caso do IVV, a gente não tem os dividendos. Ou seja, aqueles ETFs que não têm dividendos pagos mensalmente ou a quanto tempo for, eles têm sim o retorno dentro do próprio ETF. Então, na realidade, são duas formas de você poder estar investindo e diversificando também. Por fim, o terceiro ponto, que é a estratégia diferenciada. O Best 11, ele vai priorizar o dividendo e a qualidade. Então, enquanto outros ETFs focam só no crescimento ou também numa baixa volatilidade, o foco dele é dividendo e qualidade. Então, nesse ponto é muito bom. E como eu falei para vocês, né, para quem que o Best 11 é indicado? Então, quem busca renda, beleza, mas eu também vou colocar aqui, né, o investidor que prioriza a renda mensal consistente e estabilidade de retorno ao longo do tempo, ele é indicado. Mas eu faço um abre aspas aqui para vocês. Se você já tiver fundos imobiliários na sua carteira, se você já tiver ações pagadoras de dividendos, inclusive as mesmas que tem dentro da composição desse ETF, eu não acho uma boa, justamente porque você já vai ter em carteira e você não vai estar ganhando, vamos dizer assim, a mesma coisa, porque vai te dar um trabalho danado para você reequilibrar a sua carteira. Então, por isso, como eu disse que eu ia dizer no final, eu não vou investir nele, né? E segundo, aí então, o que é mais indicado? Exposição doméstica. Quem deseja investir em empresas brasileiras de qualidade comprovada e com fundamentos sólidos, então pode ficar tranquilo. Por fim, o perfil moderado, aquele adequado para investidor com perfil moderado a conservador, focado no dividendo e também no controle de risco. Então, a pessoa fica tranquila. E vou dizer que teria mais uma indicação, sim. Aquela pessoa que não
tem paciência de pegar, sentar e ler relatórios. Porque quem investe em ações, fundos imobiliários, ao longo do ano, ele tem que se dedicar um tempo para ler os relatórios, ver como é que anda as empresas, né? E fazer a lição de casa. Se realmente continua com aquilo que teve lá no início da carteira, quando entrou na carteira do investidor, e se ele vai continuar lá, porque isso é lição do investidor. Por fim, oportunidade promissora? Então, essa pergunta é você que vai me deixar aqui no comentário a resposta. A proposta, ela é sólida. O Best 11 apresenta uma estratégia, como eu mostrei, diferenciada. Ela é bem fundamentada no mercado brasileiro de ETFs aqui. O histórico, ele é comprovado. Então, ele teve uma performance superior de dividendos, consistente, reforçando seu potencial de geração de valor. E, por fim, essa avaliação criteriosa, porque, na realidade, quem está fazendo a avaliação é um gestor, é um profissional que tem mais dados do que eu e você muitas vezes, porque ele vai estar justamente mais perto daqueles que fazem a governança de uma empresa. Então, uma oportunidade promissora para investidor que busca qualidade, renda, exposição no mercado acionário nacional com estratégia bem definida. Para investidores que não querem estudar, gente, porque assim, é sério, o investidor que faz a lição de casa, ele tem que estudar, ler relatório, aprender e ver se o peso está adequado, tal qual eles mostraram aqui no relatório do Investo, que a gente acabou de ver. Depois me deixa no comentário, você vai investir nele ou você está pensando que nem eu? Bora que esse não vai caber para mim. Então, valeu, até a próxima!